Boa noite, pessoal. Meu nome é Patrícia Charão. Eu sou extensionista do cursinho popular Conexão. E hoje a nossa aula é sobre as 3 gerações românticas do Brasil e suas principais vertentes culturais. Vamos iniciar, então, né, pessoal, falando sobre o romantismo no período imperial. Mas, para falar do romantismo no período imperial, cabe ressaltar que o romantismo ele foi um movimento estético e cultural que revolucionou a sociedade nos séculos XVIII e XIX. Ele iniciou lá na Europa, lá pelo século XVIII, e aqui no Brasil ele eclodiu lá pelo 1930 do século XIX, né? 1830, aliás, deixando para trás valores clássicos lá na Europa e aqui, depois aqui, né? E inaugurando a modernidade nas artes e na literatura. As obras românticas, elas baseavam-se, então, em valores da burguesia, que era uma classe social que substituiu a elite absolutista em diversos países lá, e aconteceram na Europa vários fatos históricos, entre eles, né, a Revolução Francesa, em 1789, e depois a invasão de Portugal pelas tropas de Napoleão Bonaparte, lá em 1807, que eclodiu com a chegada da família real vindo, né, aqui no Brasil, chegando aqui no Brasil em 1808, e logo depois veio a independência do Brasil, em 1822. Todo esse contexto, cabe também lembrar, né, dos autores que fizeram parte dessa arte romântica lá da Europa, para iniciar, porque, na verdade, o que eu vou falar hoje é do Brasil, mas eu inicio comentando com você sobre esses autores, porque, dentre eles, né, nós tivemos na Alemanha lá o Goethe, com os sofrimentos do jovem Werther, lá em 1774. Esse romance, talvez vocês já tenham ouvido falar no ensino médio, né? Que ele ele foi escrito em cartas, chamavam de romance epistolar, né? Que o jovem Werther, ele conta um amigo, ele escreve essas cartas ao amigo Wilhelm, ele começa a contar a história do seu amor impossível pela Charlotte, né? A linda, maravilhosa Charlotte. Só que a Charlotte, gente, era prometida em casamento para outro. Então, e o Werther, ele era um jovem de temperamento sensível, era meio que artista, assim, e não consegue esquecê-la de maneira alguma. Tanto que no final ele acaba se suicidando com um tiro de pistola na cabeça. Inclusive, neste período, várias pessoas aconteceu, né, de se suicidarem também. Ele fez um sucesso tremendo. E então esse é um período praticamente foi o início do romantismo, né? Lá na França já teve o Victor Hugo. O Victor Hugo ele era mais social, tanto que ele escreveu Os Miseráveis, que é a descrição da vida das pessoas miseráveis e pobres lá de Paris, durante o período da insurreição democrática. E o protagonista era o Jean Valjean, e esse protagonista, assim, ele faz críticas à sociedade francesa da época e luta pela igualdade, né? Porque ele fala sobre a desigualdade social, os dilemas morais individuais das pessoas, né? E também mais um outro romance do Victor Hugo que teve muito destaque e que até eu acho que muitas pessoas conhecem até por filmes, né? Que tem o Quasimodo, que é o Corcunda de Notre Dame, né? O nome do romance é Notre Dame de Paris. E esse romance ele escreveu porque ele estava preocupado dizem, né, que ele estava preocupado com o estado precário da catedral, porque ela enfrentava naquela época muitos problemas na sua estrutura. E o objetivo desse romance, na verdade, era chamar a atenção dos franceses para a riqueza estética, histórica, né, daquele local, para que ele começasse a ser restaurado. Mas o livro ele teve um sucesso tão grande que ele cumpriu a missão, porque assim ele começou a atrair cada vez mais turistas para o local.
e levou a França a parar de negligenciar aquela catedral, porque ela estava bem abandonada, né? Alguns anos depois, em 1844, as obras de reforma começaram. E embora aquilo que tenha ficado mais presente no imaginário coletivo seja a figura do Quasimodo, a catedral e o livro de Victor Hugo, eles passaram a estar sempre ligados nas nossas memórias, não é mesmo? Algumas interpretações defendem que a figura do Corcunda seria uma metáfora, né, para falar do edifício. Na verdade, o Quasimodo era a catedral, porque naquela época ela estava decadente, feia, e era desprezada pelas pessoas que moravam ali, né? Então, o Quasimodo também tem, para alguns, essa representação. Já lá na Inglaterra, teve o Lord Byron, que escreveu Dom Juan, lá em 1824. Na verdade, Dom Juan é um clássico muito antigo. Dom Juan era um estuprador, na verdade, tinha uma história horrenda, mas o Dom Juan do Lord Byron era, por isso que falam romantizado, né? Porque ele foi uma obra publicada, ele foi feito em versos, né? Era um poema bem grande, é um extenso poema, na verdade. Ele é narrativo e também satírico. E o autor recupera o mito, né, do Dom Juan, mas retrata o personagem com uma imagem mais positiva. Ele tira aquela imagem negativa de um homem sedutor e inescrupuloso que seduz mulheres indefesas. O Dom Juan do Lord Byron, ele é seduzido no final das contas, né? Na verdade, é uma crítica à sociedade daquela época que colocava como que só o homem fosse culpado das coisas, mas que existiam muitas também socialites, né, senhoras, madames, que seduziam os jovens rapazes, e é aquela o pobre coitado era seduzido pela mulher mais velha e tudo mais, esse Dom Juan do Lord Byron. Lá em Portugal, teve o Almeida Garrett, com Viagens na Minha Terra. E o pano de fundo é a Revolução Liberal. Falando em grosso modo, as ideias liberais elas surgiram como oposição ao monarquismo, ao mercantilismo e ao domínio religioso. Portugal, na época, era um país monarquista, com fortes raízes católicas, e via qualquer ideia liberalista como antinacional. Também teve o Camilo Castelo Branco, português, com Amor de Perdição, em 1861, e que praticamente eu acho que é considerada uma das primeiras novelas, exemplar do ultra-romantismo, porque ela exalta o sofrimento amoroso dos jovens e aponta a morte como solução para os conflitos do coração. Possui 20 capítulos, além da introdução e da conclusão, e foi escrita em apenas 15 dias, quando o autor estava preso na cadeia da Relação do Porto. Essa novela, na verdade, ela foi baseada num caso verídico, que era a vida do tio dele, que também teve preso nessa mesma cadeia. E a narrativa, ela explora a força dos sentimentos como a razão de ser da vida. Então, né, gente, com isso, é possível perceber que na Europa os tempos eram de revolução. Os antigos poderes dos reis absolutistas eram questionados pelas novas gerações, que concebiam um mundo por outros parâmetros. E aqui no Brasil, a primeira geração, né, no Brasil, esse movimento romântico ele surge, né, a primeira geração do romantismo, em meados do século XIX, lá pelo ano de 1836. Após a independência do país, a população sentiu a necessidade de se afastar dos moldes europeus, buscando uma arte realmente brasileira. A independência do país foi lá em 1822, né? Especificamente para a primeira geração romântica, os indianistas, né? Que foi a primeira geração romântica. Um fato histórico tem importância fundamental para a consolidação do movimento,
um dos fatos históricos que foi fundamental, né, porque começou o movimento, foi a chegada da família real portuguesa ao Brasil lá em 1808. Aí esse movimento romântico que já existia fora do Brasil começou a se configurar aqui, porque a corte foi transferida aqui para o Brasil e ela promoveu uma série de reformas, né? Entre essas reformas, vale ressaltar a reclassificação do Brasil, porque ele deixou de ser uma colônia de exploração e passou a ser um reino unido a Portugal. Também teve a criação da imprensa nacional, que antes aqui era proibida, não tinha imprensa, né? E a consolidação do Rio de Janeiro como sede administrativa da corte portuguesa. A fundação do Banco do Brasil, do Museu Nacional, que foi incendiado em 2018, da Casa de Suplicação do Brasil, que futuramente foi transformada em Supremo Tribunal Federal. Então, eu faço uma pergunta para vocês, né? Quem quiser pode interagir falando sobre isso, né? Com tudo isso, essas coisas que eu falei, quais as mudanças que foi trazida para o Brasil e que consolidou essa geração? Em todo esse contexto do que eu falei. Porque se vocês forem, se a gente for voltar, né, para a primeira geração romântica, o fato histórico, por exemplo, a chegada da família real aqui no Brasil em 1808, né? Aqui no Brasil, o romantismo, a primeira geração, ela aconteceu lá em 1836, né? Mas por que essa chegada foi importante aqui para nós? O que ela fez acontecer aqui no Brasil para que a nossa literatura criasse uma geração assim tão forte e que tivesse uma literatura tão presente? Alguém gostaria de falar? Pode repetir a pergunta? Quais as mudanças que foram trazidas aqui para o Brasil por essa geração? Por que essas mudanças aconteceram? Vocês acham que a gente já tinha uma literatura? Porque lá nos primeiros movimentos que eu dei no aulão passado, uma das características principais da nossa literatura é que ela não existia, né? Ela era, assim, uma literatura informativa, depois começou a ter poemas, mas eram, assim, muito embasados na literatura que vinha de fora. O que essa geração romântica trouxe para o Brasil? Por que essa geração aconteceu por causa dessas mudanças? Aí, com tais mudanças, né, na estrutura social, política e administrativa do país, o Brasil ele passa a ser encarado como de fato uma nação. Vocês acham que pode ser isso? Um modelo europeu, né, eurocêntrico, traz esse Sim. pensamento e transforma também aí o índio, né, o indígena, para uma fonte também de inspiração. Né? Por que essa necessidade de uma literatura? Por que vocês acham? Por causa na linha dessas modernização do Estado brasileiro, a primeira geração romântica, ela surgiu como uma resposta poética a questões identitárias? Vocês acham que pode ser isso? Que passaram a surgir procurando responder a questões como o que é ser brasileiro, ou ainda qual a origem mitológica do Brasil? Bem da verdade, eu penso que a chegada da família real ao Brasil, ela provocou essas profundas mudanças culturais do país e que mostrou que nós tivéssemos que nos trouxe essa necessidade de mudança.
Então, por esse motivo, esse período ele que durou até o final do século XIX, ele focou nos temas nacionais, desde o povo, a linguagem, as regiões do país, entre outros. É importante deixar claro que o cenário histórico da época, após a independência do Brasil, ele contribuiu bastante para o desenvolvimento dessa geração. Ela, aliás, ela se apegou ao sentimento nacionalista e fez com que os autores sempre trabalhassem temas capazes de definir a identidade brasileira em suas obras. Portanto, é nesse contexto que os índios tornaram-se objetos a serem explorados pelos artistas da época, dando nome à nova geração que estava surgindo, baseada neste binômio, nacionalismo e indianismo. Pode-se dizer que as principais características da primeira geração romântica são o nacionalismo, porque ele tem a presença do índio como herói nacional, a descrição do encontro entre índios e europeus, né, como representação do mito da criação do Brasil, a natureza brasileira exaltada como exuberante e confidente do sujeito lírico dos poemas. Além do nacionalismo, é notável uma intensa busca por liberdade nas práticas artísticas do romantismo. As formas clássicas, elas foram, se não abandonadas, elas reformularam elas foram reformuladas e foram criticadas por muitos românticos. Em substituição à liberdade de criação, era uma das maiores máximas do movimento, a liberdade de criação, né? Os sentimentos em livre expressão seriam os condutores ideais para criar nesse novo momento. Então, pode-se dizer que o romantismo ele preconiza o modernismo, que chegou quase um século depois, né? A primeira geração do romantismo ela durou mais de 15 anos e foi marcada por diversas publicações que tornaram-se parte da história da literatura nacional. Então, nós temos aqui um dos principais autores, que foi o Gonçalves de Magalhães, e o Gonçalves Dias com Jucapirama, né? Mas o marco inicial mesmo foi a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades, em 1836, pelo escritor Gonçalves de Magalhães. Nessa obra, o autor foca em temas como o patriotismo, o nacionalismo, o individualismo e o sentimentalismo, a idealização da natureza e da infância, sendo assinalada pelos sentimentos de saudade e nostalgia de seu país de origem. Por esse motivo, o tema do índio é muito explorado nessa fase. Aí vem Gonçalves Dias, né, com Jucapirama, que é um poema épico, né, que também é embasado lá na Europa, né? Porque lá na Europa sempre tinha um herói, o europeu lá, por exemplo, tinha os romances de cavalaria, tinha o Arthur, né? O rei Arthur, que lá era a geração, a Inglaterra, a criação, como é que é o mito fundador da Inglaterra, né? Vem lá o rei Arthur. E aqui no Brasil, os autores eles tentaram fazer a mesma coisa, trazer uma fundação para o nosso país, né? Então, o Gonçalves Dias, ele nasceu lá em Caxias, em 10 de agosto de 1823, e ele estudou, né, em Portugal, lá, fez curso de Direito em Coimbra, e retornou ao Brasil em 1845, para o Maranhão, do Maranhão ele veio para o Rio de Janeiro, e se aproximou de um grupo lá, o nome do grupo era Grupo de Magalhães, que era um círculo de intelectuais e artísticos, de escritores e pintores envolvidos no movimento, né, do romantismo brasileiro. Foi ali também, na capital fluminense, que ele passou a lecionar latim e história, no Colégio Pedro II, e ele é tido como o primeiro poeta autêntico do movimento romântico no Brasil, tendo influenciado outros grandes nomes da literatura nacional,
até Álvares de Azevedo, Manuel Bandeira, depois mais tarde, Machado de Assis, Olavo Bilac, né, lá de outros correntes teóricas. E ele foi autor de poemas e peças teatrais, além de traduções e escritos, né. Então, eu coloquei ali um fragmento do poema na apresentação, né, um Jucapirama que narra esse fragmento do poema, né? Na verdade, o poema Um Jucapirama, ele narra a história de um guerreiro tupi que conduz o pai cego pela floresta e quando este lhe pede comida e bebida, ele sai à procura de alimentos. Só que ele cai prisioneiro dos timbiras. Os guerreiros timbiras, eles têm um ritual antropofágico, eles devoram os inimigos. Mas, para eles devorar o inimigo, o inimigo não pode se manifestar como covarde, não pode pedir pela própria vida, né? Só que durante o ritual, num determinado momento, que é ali no poema, chamado de Canto de Morte, o prisioneiro, nesse momento, ele deve falar que ele é um bravo, que ele não teme. E não pode chorar, né? Eu quero morrer, ok, legal. Só que nesse momento, o Jucapirama, ele pede, ele diz que não é covarde, ele diz que não tem medo de ser devorado, mas ele diz que ele é o apoio do pai dele, que é cego, então ele pede pela vida dele, ele pede para não matarem ele, porque ele precisa cuidar do pai dele, né? Então, aqui está esse fragmento que, mais ou menos, eu procurei pegar mais ou menos um fragmento que trouxesse um certo entendimento a essa resenha que eu fiz, né? Por casos de guerra, caiu o prisioneiro nas mãos dos timbiras. No extenso terreiro, assola-se o teto, que o teve em prisão. Convidam-se as tribos dos seus arredores, cuidosos se incube do vaso das cores, dos vários aprestos da honrosa função. Aqui, né, a imagem do índio amarrado com uma pintura, essa pintura que eles colocam, uma pintura de guerra, que eles colocam num inimigo que vai ser morto, né? Aí aqui o cacique lá da tribo dos Timbiras pergunta para ele, que tens, guerreiro? Que temor te assalta no passo horrendo? Honra das tabas que nasceste viram, folga morrendo. Aí ele responde lá, portanto, depois de falar, explicar toda a situação, né? Ele fala, não, viu, não inavo, mais forte, mais bravo, serei vosso escravo. Aqui virei ter, guerreiros não coro. Do pranto que choro, se a vida deploro, também sei morrer. Aí o guerreiro responde para ele, Timbira, diz o índio enternecido, solto apenas de nós que o seguravam. És um guerreiro ilustre, um grande chefe. Tu, que assim do meu mal te comoveste. Tu choraste em presença da morte, na presença de estranhos choraste? Não descende o cobarde do forte? Pois choraste, meu filho, não és. Isso aqui é o pai dele falando para ele, porque quando ele chega no pai dele, ele está ainda com a pintura. Ele ficou uma noite toda fora e o pai dele estava esperando ele. Quando ele chegou, o pai dele era cego, mas tocou nele e sentiu a pintura, sentiu o cheiro da pintura de guerra, né, que era passada nos prisioneiros, e ele se deu conta de que o filho tinha sido preso. Daí ele contou, e aí ele pergunta: tu choraste em presença da morte? Na presença de estranhos, choraste? Não descende o cobarde do forte, ou seja, o pai dele excomunga ele, porque ele diz que não descende do forte, ele era o forte, o pai dele, né? Pois choraste, meu filho, não és. Possas tu, descendente maldito de uma tribo de nobres guerreiros, implorando cruéis forasteiros, seres presas de Visa e Moirés? Possas tu, isolado na terra, sem arrimo e sem pátria vagando, rejeitado da morte na guerra, rejeitado dos homens na paz, ser das gentes o espectro execrado, não encontrem amor nas mulheres. Teus amigos, se amigos tiveres, tenham alma inconstante e falaz.
Bom, aí com isto, vocês veem que, na verdade, coitado lá do Njuca Pirama, ele acabou que ele tentou salvar o pai dele, né? Porque ele sabia que se ele não voltasse, o pai dele não teria como comer, teria morrido também. E no final das contas, ele acabou sendo amaldiçoado pelo próprio pai. Mas a ideia aqui do autor, né, é exatamente colocar a nobreza do guerreiro, mostrar que o índio, apesar de não ter nenhuma instrução, ele tem coração. Então, ele tem que mostrar isso para o europeu, né? Que lá também tinha seu herói, que nós também tínhamos um herói, né? Ali, mais tarde, também ele publicou outras obras, colaborar com a imprensa, publicando texto no Jornal do Comércio, na Gazeta Mercantil, no Correio da Tarde, e fundou uma revista chamada Guanabara. Depois ele retornou ao Maranhão e casou por lá, né? Também foi secretário dos Negócios Estrangeiros do Império, permanecendo um bom período na Europa. Em 1862, depois da sua expedição pelo norte do Brasil, ele voltou ao Rio de Janeiro, já bastante doente, né? De lá ele partiu novamente para a Europa em busca de tratamento para a tuberculose, que era a doença dos românticos, a maioria, né, morreu por tuberculose, permanecendo até 1864. Retornou ao Brasil a bordo do navio Ville de Boulogne, e esse navio ele naufragou, já quase chegando em terra. A maioria dos passageiros eles salvaram, mas o Gonçalves Dias ele morreu no naufrágio em 3 de novembro de 1864. Aí depois, ainda na primeira geração romântica, nós temos o José de Alencar. E as principais obras são, né, 5 Minutos, o Guarani, a Viuvinha, Lucília, Iracema, Birajara, Tio, Senhora. E aqui tem a história da Iracema, que tem como pano de fundo a rivalidade entre a tribo dos Tabajaras, que é a tribo da Iracema, e dos Pitiguaras, que é de Poti, amigo do Martim. A união de Iracema e Martim é uma alegoria da colonização brasileira. E o fruto dela, o mestiço Moacir, né, que é o filho da Iracema com Martim, ele representa a verdadeira origem do nosso povo. Aí o José de Alencar, ele foi lá, já colocou uma origem, né, explicar a nossa miscigenação. Então, ele colocar a Iracema, uma virgem, nada inspirado na história católica, né, da Virgem Maria, Jesus Cristo e tal. Então, a Iracema, a Virgem dos Lábios do Mel, ela tem um filho também com um português, e assim nós temos a nossa história, né? E essas primeiras publicações, né? Dentre elas tem, né, as obras mais destaque foi a Lucília, que foi em 1862, depois veio Iracema, em 1865, o Birajara, em 1874, e um dos últimos escritos que foi a Senhora, que já virou até novela, que foi em 1875. Os romances de José de Alencar, eles dividiram-se, né, em regionais, que é o Tronco do Ipê, o Tio. Aí ele tem os urbanistas, né? Que é a Lucília, a Senhora, e os indianistas, que é Iracema, o Birajara. Ele também se dedicou ao teatro, à poesia, a crônicas, aos romances e poemas, à política e aos estudos filológicos, que serviam de material para a criação de uma língua indígena inventada pelo autor para compor o romance Iracema. Ele, nas suas produções, ele buscou resgatar e consolidar a história nacional. Por isso ele criou o romance poema de cunho lendário, que foi Iracema, em que ele concebe uma narrativa de fundação, né? Ou seja, a verdadeira origem do povo brasileiro pela mistura entre o índio e o colonizador português. Essa e outras produções são revestidas de aspectos indianistas,
movimento literário que floresceu no Brasil, né, lá no século XIX. O autor uniu o nacionalismo, a tradição indígena, numa ficção original e poética. E o nacionalismo é um tema comum nas obras do romantismo brasileiro em geral, né? Principalmente nessa primeira geração. José de Alencar, este elemento unido ao ufanismo, torna-se ainda mais latente nas produções que exalam a exaltação das paisagens, o sentimento de pertencimento a uma nação que está buscando por uma autonomia, né? A idealização também é uma caracterização dessas obras. As obras de Alencar, ela tem uma extrema idealização do índio, que não é caracterizado pela sua condição real, mas é concebido nos moldes dos heróis europeus e possui, inclusive, valores europeus. Se formos analisar, né, a história deles ali, aquela coisa da Constituição, por exemplo, familiar indígena do Brasil era diferente da Constituição familiar do europeu. O cacique, ele poderia ter várias esposas. O europeu, ele tinha uma esposa, tinha papai, mamãe, filhinho. Essa da Constituição da família, né? Esses valores principais. Tinha a religião e o único Deus. Deus era... Então, toda isso aí ele buscou trazendo para esse romance esses valores europeus, tanto no romance indianista quanto nos outros romances dele, né? Como o caso do Casamento por Interesse, que tem Senhora, que o amor também é idealizado nessas obras, né? As paisagens brasileiras, a exaltação da natureza, as matas, florestas, rios, e os mares, eles são constantemente louvados por meio de descrições poéticas, principalmente aqueles que pertencem ao movimento indianista, né? E a formação de uma tradição literária, essa é a ideia dele. Por isso ele escreveu sobre várias coisas, né? Ele não se ateve apenas ao regionalismo. Ele colocou também a sociedade, fazia uma crítica leve à sociedade, por exemplo, o casamento por interesse, né? E ele também alcançou destaque nestas obras, principalmente em prosa, que foi mais tarde A Senhora, né, que foi a última obra dele, que também teve bastante destaque. Porque as outras nem tanto, apesar de ter todo esse ufanismo e tudo mais, até mesmo hoje em dia elas não são muito apreciadas, né? Então, é isso. E aqui o que eu já tinha falado, né, que é um dos últimos romances escritos por José de Alencar. E aqui vai a uma questão sobre a primeira geração. Vocês estão conseguindo fazer a leitura? Tá boa a imagem? A letra? Sim, tá tranquilo.
concluir a leitura. Posso passar? Uhum, eu também. Alguém sabe a resposta? Acho que eu eliminaria A, né? Dá para fazer por eliminação também, né? Eu acho que eu chutaria B e, e talvez a D também, porque nesse recorte aí teve mais descrição, né, dos personagens e tal. E tu, Adriano, o que tu achou? Eu ficaria com a B. Mas muito mais porque eu não li a obra e só o texto, e só o que foi apresentado aqui. Gente, na verdade, dentro do contexto de tudo que eu falei, a E ela se encaixa mais, porque ela reconstrói a história do Brasil sob uma ótica idealizante, em que o índio representa a figura do herói nobre e completamente integrado à natureza. Por isso que eles colocam ali, por exemplo, é que se tu lê a obra Iracema, por exemplo, eu vou fazer também como eu fiz nas outras correntes teóricas, eu vou colocar lá no Moodle uma pequena resenha de cada história. Vou colocar a história também na pasta, que eu sempre disponibilizo o link lá para que vocês quiserem dar uma olhada. Claro que não há necessidade, quem não gosta de fazer a leitura, nem tem tempo para fazer a leitura de Iracema, porque é uma leitura densa, né? Tem uma linguagem muito, muito rebuscada. Para quem não está acostumado, assim, demora um pouquinho mais para ler. Para quem for fazer a prova, né? Eu não sei todos que estão aí são cursistas ou tem algum que ou são extensionistas, a maioria. É que geralmente tem mais extensionistas, né? Tá misturado. Pois é, para os cursistas, eu aconselho a olhar a resenha e também as ideias que eu coloquei ali, quando eu falo sobre a primeira geração, que é justamente isso. Se você olhar, por exemplo, o romance, ele trata da história de Martim, que é um jovem português, sempre descrito como honrado, virtuoso, aventureiro, devastador de terra. Essa é a imagem do colonizador, entendeu? Na verdade, o Alencar era um baita puxa-saco da colonização, entendeu? Mas é aquela história. Ele queria sentir orgulho de ser brasileiro, mesmo sabendo que era melhor ser português, porque, na verdade, nós éramos colonizados e, né, ninguém queria ser brasileiro. Mas, como ele era brasileiro, ok, né? Já que eu estou no inferno, vou dar um abraço no capeta, então vou fazer esse país ser valorizado lá fora. Então, o que ele faz? Ele cria um mito fundador para a nossa terra. Então, o que acontece? O desbravador, querido e amado colonizador, se apaixona por Iracema, que é uma virgem.
e protetora do segredo da Jurema. Por que ela é virgem? Porque a ideia que eles tinham é que as índias, as mulheres indígenas, eram promíscuas. Elas, né? Porque o que acontecia? Eles tinham uma ritualística do meu. Quando eu recebi uma visita na minha tribo, eu sou o pajé não, eu sou o cacique, eu ofereço a minha mulher para minha visita, entendeu? Então, mas não aconteceu com a Iracema, tanto que na história tem uma parte que a Iracema chega até a cabana, a oca onde o Martim está hospedado, e o Martim se apaixona por Iracema. E aí ela entrega as mulheres para o Martim, as mulheres que vão servi-lo, e ela se despede. Aí o Martim pergunta para ela por que ela não vai ficar. Aí ela explica que ela não pode ter relações com homens, porque ela faz parte de um ritual sagrado que prepara bebida para o pajé. Então, ela é a protetora do segredo de Jurema, por isso ela é virgem. Por que essa necessidade da representação de uma mulher virgem? Porque entra o quê? A religiosidade. Naquela época, a Igreja Católica ela predominava na mente das pessoas. Então, qual era o mito fundador do catolicismo? Maria, a Virgem Maria, que recebeu lá uma audiência lá com o anjo disse que ela ia ficar grávida, e bababá, ela nunca teve relações com homem nenhum, e teve Jesus Cristo, né? Alguém acredita nisso? Naquela época, as pessoas acreditavam. Então, Alencar, inteligentemente, tentou criar uma mesma história, um mito fundador para o Brasil, para que a Europa começasse a respeitar as nossas origens, entendeu? Aí, aí veio dessa relação, o que aconteceu? Ele se apaixonou por ela. Depois eles fugiram, ele fugiu com ela, e eles tiveram filhos, só que no final, eu vou dar um spoiler, porque eu acredito que ninguém vai ler agora, nesse momento, porque tem muita leitura para fazer, mas no final a Iracema morre, mas o Moacir fica, Iracema, um anagrama, América. Se você fizer uma troca ali de palavras, de letras ali, América, Iracema é América. América que cruza com o Martim, que é português, né? E ele criou o Moacir, que é o primeiro rebento brasileiro. Tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido essa minha. Como eu montei eu esqueci de pegar a resposta, mas no meu entendimento é a E, entenderam? Não sei se vocês concordam comigo, depois desses meus argumentos. Acho que sim, né? Sim. Eu tô enderrei ali. Porque o Alencar, ele era um idealista, entendeu? Ele queria realmente fazer com que o Brasil ele tivesse essa roupagem de país, entendeu? Não fosse uma colônia mais. Aproveitando aquela coisa da família real ter vindo para o Brasil, depois de nós termos sido libertos, né? Ele queria isso. Então, vamos lá. Essa bebida do pajé me lembra ayahuasca. A ayahuasca era a bebida dos indígenas, né? Aham. Ele tem na ritualística africana também tem o afoíba, né, que é o atã, que é a bebida do Ogum, que tem a dança do afoíba, né, que dentro da ritualística africana também. Então, essas coisas, naquela época, a África, ela foi muito, os africanos que vivem aqui no Brasil são muito negligenciados por esses autores. Eles tentaram, porque, na verdade, existia aquela coisa toda de que os indígenas eram o povo fundador e encerrou. Ele não via essa coisa que não era mais assim. No Brasil já estava
300, 400 anos já, né, sendo explorado, colônia, e já tinha muita gente de vários lugares aqui, inclusive da África, que eram os escravos ainda, né? Mas mais para frente teve também dentro do romantismo uma geração que batalhou para haver, que culminou depois com a abolição da escravatura lá em 1888. Então, agora nós vamos na segunda geração, que é a ultrarromântica, que também é chamada de mal do século. Ela, então, findou essa primeira fase romântica. Na verdade, ela aconteceu meio que junto ali, entendeu? Porque tem alguns autores que compunham já junto com o Alencar. O Alencar ele já entrou na segunda geração romântica, mas ele ainda exaltava a primeira geração, ele ainda seguiu aquela linha da primeira geração, que era o mito fundador, que era o indianismo, né? E a natureza, a pátria, né? E os principais temas deles, né? Só que lá na segunda geração, a prosa e a poesia elas tomaram uma veia gótica, né? O conteúdo temático diferia completamente daquele que despertaram o interesse do Gonçalves Dias, do José de Alencar, que era nacionalismo, ufanismo, indianismo, né? Então, essa literatura indianista, ela deu lugar a uma literatura mais soturna, mais melancólica, desses escritores ultrarromânticos, que era um sofrimento, né? A dor existencial, a angústia, o amor sensual, idealizado, né? Então, esses foram os principais temas dessa literatura. E o início dela se deu com Álvares de Azevedo, né, com a publicação do livro Poesias, em 1853, que foi considerada, né, o livro inicial, assim, a poesia total de inspiração gótica. E outros escritores também fizeram do ultrarromantismo seu projeto literário, entre eles Fagundes Varela, Junqueira Freire, Casimiro de Abreu, e todos foram inspirados pelo inglês Lord Byron, lembrado lá no início que eu falei, né, do Lord Byron, que escreveu Dom Juan, Uma Nova Roupagem. Também teve o italiano Giacomo Leopardi, os franceses Afonso de Lamartine, Alfred de Musset. Então, esse pessoal ele tinha uma visão particular do mundo muito egocêntrica, né? Ele passou a vigorar, e até mesmo a natureza deixou de ser um simples cenário, né? Passou a ser uma espécie de extensão do eu, nesse sentido. Inclusive, é notável, por exemplo, que um personagem em profunda tristeza, né? Lá no Werther, do Goethe, né? Dos livros do sofrimento, lá do jovem Werther, do Goethe, não sei, que eu falei lá no início, antes de cometer suicídio, momentos antes, ele é circundado, ele faz uma descrição da natureza de uma forma violenta. Ele coloca a natureza à noite, chuvosa, uma chuva, né? Tudo muito triste, tudo muito escuro, tudo noturno, entende? Noturno. A noite é o principal. Aquilo ali, na verdade, a tempestade, entende? Ele colocava sempre a tempestade, porque aquilo ali, a tempestade, hoje em dia, eu acho que a psicologia até, ela estuda isso, esse sentimento que eles tinham, que era sempre uma vontade de morte, né? Era a fuga da realidade. Isso foi uma constante nessas obras românticas. A imaginação, a pontos, as raias da loucura, a loucura de se matar, né? E esses personagens e sujeitos dessa estética, eles tentaram, de alguma forma, escapar do real. Eles não conseguiam se reconhecer, se adaptar. Eles tinham tudo para ser felizes, eles vinham de famílias ricas, eles eram bem socialmente, mas eles não conseguiam ser felizes. E isso ocorreu porque houve uma consonância de sentimentos e perspectivas de vida entre esses jovens e as personagens retratadas nos romances e nas novelas deles, né? O exagero sentimental, a idealização da mulher que era inalcançável, ele sempre tinha aquele amor que não podia tocar, ou da morte,
O pessimismo diante da existência, a vontade de fugir, são marcas tanto da ficção do período quanto da própria vida deles, né? Isso aí, né? Eu falei para vocês sobre o sofrimento de jovem Verte, né? Que muitos jovens eles se suicidaram, imitando o destino final do protagonista, né? Esse fato histórico representa muito bem como os autores da geração byroniana conseguiram representar o espírito de uma parcela da juventude. Então, aqui no Brasil, eu nunca antes a poesia, a prosa, tinha experimentado esses assuntos, que alcançasse um grau tão elevado de subjetivismo, percorrendo temas como o amor e a morte, a dúvida, a ironia, o entusiasmo, o tédio. Houve uma ruptura drástica com os padrões literários vigentes e também com os valores da sociedade, já que a literatura da segunda fase romântica afrontou o materialismo e o racionalismo burgueses, desbravando zonas ontológicas do subconsciente, apresentando temas pouco ortodoxos, foram capazes de causar repulsa, né, em muita gente, estranhamento, na crítica literária e até mesmo no público. A exacerbação do sentimentalismo e a morbidez estão entre os aspectos que definem a estética ultrarromântica. Por exemplo, na obra de Álvares de Azevedo, ele foi considerado o poeta mais importante dessa geração. É comum encontrar expressões que transportam o leitor para um universo mórbido e depressivo. É importante observar também o contraponto estabelecido com a poética de Augusto dos Anjos, tido como o mais original dos poetas brasileiros, aquele cujo gosto por termos científicos e pela escatologia influenciaram sobremaneira os poetas ultrarromânticos. Aqui está ele, então, né, o Manuel Antônio Álvares de Azevedo. Eu coloquei aqui os dois livros dele, Noite na Taverna. Eu tenho esse livro aqui em PDF, eu vou colocar, disponibilizar. Eles são contos, né, bem macabros, assim... A linguagem é bem difícil também, né, aquela é uma linguagem da época. E aqui eu coloquei um fragmento do poema Último Soneto, dele, né? Já da noite o palor me cobre o rosto, nos lábios meus o alento desfalece. Surda agonia o coração fenece, e devora meu ser mortal desgosto. O adeus, o teu adeus, minha saudade, fazem que insano do viver me prive, e tenho os olhos meus na escuridade. Dá-me a esperança com que o ser mantive. Volve ao amante os olhos, por piedade. Olhos por quem viveu, quem já não tão vive. Bom, entre as principais obras do período tá esse livro, né, poema Lira dos 20 anos, e o livro de contos Noites na Taverna, a peça teatral Macário, todos de Álvares de Azevedo, Primaveras de Casimiro de Abreu, Noturnas e Vozes da América, de Fazundo de Varela, e o livro póstumo Poesias Completas de Junqueira Freire. Essas obras, sobretudo a obra de Álvares de Azevedo, permanecem vivas no mundo da subcultura, influenciando outras manifestações artísticas, entre elas a música e o cinema, e oferecendo vasta documentação para a psicanálise, que tenta desandar o desencantamento dos escritores ultrarromânticos. Esse comentário que eu peguei, eu vou colocar lá também. Então, eu não sei, aqui o Álvares de Azevedo, ele foi um dos mais macabros, assim. Depois tem o Fagundes Varela, né, que ele também tem um poema bem pesado, que é esse Visões da Noite, Passai, Triste Fantasma, o que é feito das mulheres que amei, gentis e puras. Umas devoram negras amarguras, repousam outras em mármore o leito. Pálidas sombras de ilusão perdida, minha alma está deserta de emoções. E também o Casimiro de Abreu.
Você tem as Primaveras e Saudades. O Casimiro de Abreu, ele já é um poema mais, assim, suave, mais infantil, mas também é aquela coisa que remete à saudade de alguma coisa que não tem, entendeu? Ele... aquela fuga do presente, parece que agora não é bom, bom é o passado. Ele era um menino, ele tinha 18, 19 anos quando ele escreveu esse poema aqui. Então, imagina, ó que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Então, aqui é o primeiro estrofe, lá a última, livre filhos das montanhas, eu ia bem satisfeito, de camisa aberta o peito, pés descalços, braços nus, correndo pelas campinas, à roda das cachoeiras, atrás das asas ligeiras, das borboletas azuis. Talvez ele tenha escrito isso porque ele teve que sair da cidade que ele nasceu, né? Uma cidadezinha pequena lá no Rio de Janeiro. Ele era filho de um rico comerciante fazendeiro e ele foi influenciado pelo pai a trabalhar no comércio, mas ele não queria, né? O rapaz, ele tinha vocação para literatura e isso ele foi estudar em Portugal e foi onde ele escreveu esse poema. E eu acho que talvez por isso ele tinha, ai, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida. E daí ele coloca tudo, ele fala sobre as coisas Brasil. Eu acho que é um poeminha mais assim, tranquilo, comparado com os outros dois, né? Com os outros dois autores. O Casimiro de Abreu, eu particularmente gostava muito quando eu era pequena. Eu tinha 9 anos de idade quando eu conheci esse poema aqui. E eu amava, eu achava tudo, assim, tudo a ver comigo, né? Então, eu acho que dos autores desse período romântico, ele foi o mais tranquilo. Que até as crianças gostavam dele, né? Então, aqui tem uma questão do Álvares de Azevedo. Alguém gostaria de ler a questão? Posso tentar. Teu romantismo bebo, ó minha lua. Os teus raios divinos me abandono. Torno-me vaporoso. E só de ver-te eu sinto os lábios meus se abrir de sono. Vamos ver a pergunta. Pode ler a pergunta, por favor, se tu quiseres. Neste excerto, o eu lírico parece aderir com intensidade aos temas de que fala, mas revela, de imediato, desinteresse e tédio. Essa atitude do eu lírico manifesta primeiro, ironia romântica. 2, tendência romântica ao misticismo. 3, melancolia romântica. 4, aversão dos românticos à natureza. 5, fuga romântica para o sonho. Bom, vamos voltar lá à pergunta. Teu romantismo bebo, ó minha lua, a teus raios divinos me abandonam, tornam-me vaporoso, e só de ver-te eu sinto os lábios meus se abrir de sono. O que vocês acham aqui sobre a pergunta? Olha, teu romantismo bebo, a minha lua. Essa é boa. O que vocês acham? Pode voltar ali de novo o texto? Já volto, peraí.
Tá. Interessante, né? Bem assim, imagético, assim, te dá a ideia, né? De vaporoso, te dá a ideia das coisas, assim, das imagens. Pois é, né? É bem, sei lá, eu tenho uma sensação assim que ele está sendo meio irônico, né? Se tu for, porque ó, olha bem. O que acabou comigo foi os meus lábios com sono. Entendeu? Eu Aquela sinto parte os lábios meus se abrir de sono. É muito irônico, né? Cara, é muito. Ele começa a ter o romantismo bebo. Ó, minha lua, super romântico. Ai, nossa, me derreti agora, né? Até os raios divinos me abandonam. Oh, né? Legal. Torno-me vaporoso. E só de ver-te, eu sinto os lábios meus se abrir de sono. Aí não dá, né, gente? Fala sério, vamos combinar. O que vocês acham? O que combina mais nisso? A ironia romântica. Para divergir dessa vez da lua, vou botar como melancolia romântica. Melancolia romântica. Vou chutar essa. Pensa um pouquinho. Olha só. O que você me disse agora há pouco? Eu sinto os lábios meus se abrir de sono. Vê isso como melancolia? É o Adriano, né? Botaria também fuga romântica para o sonho, né? Pensa bem, o Adriano ele deu a resposta ali quando ele levantou, quando chamou a atenção dele, isso aqui lá no final, eu sinto os lábios meus se abrir de sono. Como assim? Estava tudo muito bem, né? O sono é que me deixou me pirado aqui. Como assim? Então, olha bem, tu acha que é uma melancolia isso? E tu, Lu, tu disse que é fuga romântica para o sonho? Então, primeiro ironia e eu tiraria essas duas, assim. Melancolia romântica, não. Fuga romântica para o sonho. A fuga romântica, sim, mas o sonho, não, ele não estava sonhando, mas... Acho que é uma ironia romântica. Ironia ali, olha, o final é uma ironia. Né, confere. O final, com certeza, é uma ironia. Eu acho que ele é um poema confuso, como essa segunda geração, ela tem esse problema seríssimo de identidade, né? Essa coisa do, eu sou romântico, mas não sou, eu quero morrer, não existe amor perfeito, e tipo, tudo assim, ó, é longe perto, eles nunca conseguem viver um amor pleno, eles nunca estão num lugar que eles estão felizes, eles estão sempre fugindo disso, por isso que o que combina mesmo é essa ironia romântica, porque ele faz uma declaração, mas ao mesmo tempo ele é irônico no final. Porque ele não quer aquela pessoa, na verdade. Ele não quer, entendeu? Ele foge dela. Olha só. Eu sinto os lábios meus se abrir de sono. Como assim? Não tem lógica, né, gente? Esse é o romantismo. Ele bebe o romantismo. Né? Ele bebe o romantismo. Ele termina com o romantismo. É um problema. É um problema, né? Na verdade, essa fuga ela não é apenas poética, porque a maioria dos autores dessa geração, eles morreram muito jovens. Como se tivessem encontrado uma liberdade, sabe, do mundo real. Eles viviam em angústia, a vida deles era um tédio, uma melancolia. Professora, entendeu? olhar aquela parte também, ele torna-me vaporoso.
né? Dá para ver que ele realmente é o texto da... Se a gente olhar com Eu mais sabia que atenção... esses jovens, eles eram tão sinistros que eles promoviam reuniões em cemitérios ou nas repúblicas, né, estudantis, acompanhadas sempre de álcool e éter, tudo drogado, entendeu? Eles se drogavam pra caramba, viajavam lá pra caramba e morreram, a maioria de... O Casimiro de Abreu, eu sei que morreu de tuberculose, né? Morreu com 21 anos de idade. Não, ele morreu com 21, foi o Álvares de Azevedo, ou vice-versa, uma coisa assim. Eu sei que eles morreram muito jovens. Então, essa geração, na verdade, ela existiu, mas ela, assim, foi muito... Por isso que eles chamam de byroniana, porque o Lord Byron também é essa coisa, assim... Se tu pegar esse poema, por exemplo, do Dom Juan, aí, que ele escreveu, é uma comédia, né? Fala sério, é uma ironia em cima da outra. Não tem nada de romântico, se tu for colocar ao pé da letra, né? E sim, uma versão, as mulheres, assim, muito... Para ele, as mulheres eram tudo sem vergonha, entendeu? Só iludiam. Vamos, então, passar agora para uma geração que, né, veio... Essa geração, assim como ela foi bem efêmera, ela veio, foi rápido, passou, deixou poucas coisas, não deixou tantas coisas. O que eu tiver, eu vou deixar lá no Moodle, vou colocar, vou criar a pasta, como eu fiz com os outros, e deixar as literaturas ali para quem quiser dar uma espiadinha, e também vou colocar o resumozinho, assim, básico, para que vocês não percam muito tempo, possam ter uma noção. Passando agora para... Aí, aqui, quando eu saio daqui... A terceira geração, que é a Condoreira. Agora já vai finalizar, tá, pessoal? Eu sei que já está passando um pouquinho da hora, mas é a última, é a terceira geração da poesia romântica no Brasil, é a última, né? Esse período correspondeu exatamente, esse período foi muito específico, porque ele pegou bem lá a época do abolicionismo, né? Que foi lá por 1870, 1880, e culminou com 1888, finalmente, graças a Deus, né, essa vergonha será apagada do nosso país. Aliás, ser apagada não, né, isso nunca vai se apagar, né. Essa geração, ela foi conhecida como condoreira. Ela teve marcada pela liberdade e uma visão mais ampla, característica da ave, né, que habita a Cordilheira dos Andes, que é o condor. Por isso que chamam condoreira. Nesse período, a literatura ela sofre forte influência do escritor francês, o Victor Hugo, lá com Os Miseráveis, com Notre Dame de Paris, né? Que ele tinha essa poesia mais social, né? Essa prosa mais social, que retratava as mazelas que estavam acontecendo com o povo, a fome, as necessidades, e aqui no Brasil, né? A escravização. Importante notar que nessa fase a busca pela identidade nacional ela ainda continua, né? Mas ela não está só focada nas etnias europeia e indígena, mas ela também traz essa identidade negra do país, ela impõe isso como uma necessidade que tem que ser reconhecida, que é um absurdo ainda existir, né, a escravização aqui no Brasil. Por esse motivo, o tema do abolicionismo ele foi bastante explorado por esses escritores. E um destaque, quem mais recebe é o Castro Alves, que ele ficou conhecido nessa época como poeta dos escravos. Que mais que eu posso falar? Ela estava voltada, né, para essa problemática social do país, principalmente a defesa do abolicionismo e da República, né, que também, né, começou nesse período. Logo depois nós tivemos, né, a República, logo depois do abolicionismo nós tivemos a República. Isso tudo faz parte da história. Nós temos até, eu vi uma das aulas, porque eu não participo, mas eu olho depois os vídeos no Moodle, que teve um professor também que deu aula sobre história, só que ele falou mais do contexto atual, né, contemporâneo. Mas a literatura, gente, ela está muito relacionada com a história. Então,
isso tudo vai conversando, entende? Uma coisa conversa com a outra, entende? É muito importante a gente prestar atenção nisso, nessa coisa da literatura, porque a literatura, ela nos deixa esse legado histórico. A partir às vezes tu tá lendo um livrinho lá que tu não dá a mínima importância, mas ele está contando costumes de uma época que a gente não viveu nela. E que explica muitas coisas, muitos vícios que acontecem hoje em dia, principalmente dentro da política. Então, é importante a gente acompanhar essa literatura. O Castro Alves, ele era baiano, né? E ele foi um defensor ferrenho das causas liberais, sobretudo da abolição. E ele era popular porque ele promovia duelos poéticos, entende? Ele escrevia no jornal, um escrevia um poema, o outro ia lá, respondia. Então, e eram versos, assim, arrebatadores. Ele foi um dos maiores poetas desse período, né? E tem uma das obras dele, acho que é As Espumas Flutuantes, que tem o Navio Negreiro, que é um dos poemas mais famosos, que trata dessa trajetória do povo escravo. E esses versos, geralmente eles caem nas leituras obrigatórias de vestibular, principalmente para o Enem, né, até nas perguntas da área de linguagem. Porque ele tem a ver também quanto o conhecimento cidadão, o reconhecimento, né, do cidadão brasileiro. E essa beleza artística, né, porque eles carregam uma beleza muito, muito linda. E o Navio Negreiro, na verdade, ele integra um poema dele, que é chamado Os Escravos. Foi escrito em 1870. Ai, vou ter que desligar meu fone. Tá faltando bateria. A poesia, ela relata a situação sofrida pelos africanos, vítimas do tráfico de escravos nas viagens do navio da África para o Brasil. E ela é dividida em 6 partes. Então, aqui eu coloquei a primeira parte, né? Alguém gostaria de ler essa primeira parte aqui? Eu posso ler. Por favor, então. Antônio Frederico Castro Alves, 1847-1871. O Navio Negreiro, 1869. Espumas Flutuantes, 1870. A Cachoeira de Paulo Afonso, 1876. Os Escravos, 1883. O Navio Negreiro, primeira parte. Bem feliz quem ali pôde, nessa hora, sentir deste painel a majestade. Embaixo o mar, em cima o firmamento, e o mar no céu, a imensidade. Terceira parte. Desce do espaço imenso, ó águia do oceano. Desce mais, ainda mais. Não pode olhar humano como o teu mergulhar no brigue voador. Mas que vejo eu aí, que quadro de amarguras, é canto funeral, que tétricas figuras, que cena infame e vil, meu Deus, que horror. Então, vocês veem, ó, lá na primeira parte, ele fala sobre o céu e o mar como infinitos, né? Que se aproximam tanto pela cor azul como pelo amplo espaço. São os lugares que são centrais nessa poesia. No meio dessa infinitude é que se encontra o barco, que navega com o vento e com o esforço dos homens queimados de sol. Lá na terceira parte, eu peguei essa terceira parte, a primeira parte ela é uma introdução. Então, ele está lá falando, olha que lindo, né? Sobre o céu, sobre o mar, sobre um barco. Aí,
Lá na segunda parte, eu não coloquei, mas ele começa a imaginar de que nação é aquele barco. Ela é relacionada assim, entende? Que está lá em alto mar. Mas, na realidade, isso não faz muita diferença, né? Todo navio no oceano ele é cheio de poesia, de saudades. Cada nação tem um canto diferente. Os espanhóis, eles se lembram lá das belas mulheres, da Andaluzia, e os gregos lá dos cantos de Homero, né? Que tem, inclusive, né, um poema grego que fala sobre isso, a jornada de Ulisses, quando ele chega lá na ilha lá, mas isso não é importante, isso aí é outra coisa. Então, lá na terceira parte, já, se vocês analisarem, não vem essa coisa toda doce, toda querida, toda amada. Ele coloca ali que através dos olhos do albatroz, né, que é o condor, ele consegue, ele vai, desce do espaço imenso, ó a águia do oceano, que a águia do oceano é o condor, o albatroz, né? E aí ele se aproxima do navio e observa o que acontece lá. Para sua surpresa, o canto não é de saudades ou de poesia, mas sim é um canto fúnebre. E o que se vê lá dentro no navio é vil, porque que cena infame e vil, meu Deus, que horror. Então, olha, se tu for analisar o contexto, o significado desse poema, tu vai perceber a profundidade. Ele está colocando ali a dor do negro, navio negreiro, o que ele estava passando, o horror que ele viu, o que é esse horror? E aí esse poema, ele vai, eu não me lembro se eu coloquei aqui não coloquei coloquei o Gás Errante, mas eu não coloquei a quarta parte, porque tem 6 partes. Que lá na quarta parte ele vai descrever a cena horrível que passa no convés do navio. E daí ele fala uma multidão de negros, mulheres, velhos e crianças, e todos presos uns aos outros, dançam enquanto são chicoteados pelos marinheiros. E essa descrição ele faz em todas as outras estrofes, entendeu? Ele coloca ali nesse poema o sofrimento do negro. E ele mostra também a indignação perante o navio. E ele pede a Deus e a fúria do mar para que acabe isso. A primeira estrofe, ela é repetida lá no final, como se o pedido ele fosse reforçado pelo poeta, entendeu? Então, ele é o poema do Castro Alves, ele é uma narrativa sobre esse tráfico de escravos entre a África e o Brasil. O elemento poético, ele reside nessas imagens e nas metáforas encontradas ao longo do poema, principalmente lá na quarta parte, onde a tortura dos escravos ela é descrita. A beleza e a infinitude do mar e do céu, eles são colocados em xeque, eles colocam isso ali, mas ao mesmo tempo, ele coloca a barbárie e a falta de liberdade que existe ali dentro daquele navio. É como se fosse, ele colocando isso no poema, é como se fosse incompatível tanta beleza lá no oceano com aquela barbárie que passa ali dentro, entendeu? Isso aí é uma crítica total a esse tráfico de escravos. Ele era muito patriota, mas ele criticava bastante, porque ele via, a visão que ele tinha do Brasil era como um lugar de liberdade, e que a escravidão aqui para um país que estava livre era incompatível, não existia, não tinha porquê. Ele não deixa de lado a religiosidade, né? Porque ele clama a Deus e pede uma intervenção divina, né? Então, esse, gente, foi um dos maiores poetas dessa era, né?
E ele fez parte do movimento abolicionista. Depois nós temos também o Joaquim de Souza Andrade, que o Souza Andrade, né, que ele se intitulava Souza Andrade, que escreveu o Guerras Errante, que também fazia essa invocação aos povos, né, às Américas, a liberdade que as Américas precisavam, né? E eu coloquei esse fragmento do poema dele, mas eu acho que já não vai dar tempo de ler, então vamos passando, né? Então vou falar sobre o movimento abolicionista, que eu acho que é mais relevante, né, para esse período, que foi um dos períodos que falou bastante, inclusive tem o Tobias Barreto, né? E um que vocês já devem ter ouvido falar, que foi o Joaquim Nabuco, que foi um abolicionista, e inclusive ele tinha várias frases para isso, aí eu coloquei algumas frases dele, e eu vou falar sobre o abolicionismo, que foi um movimento contra a escravatura, né, e o tráfico de escravos, que veio do pensamento iluminista lá da Europa, né? Socialmente a questão tinha relação com a Declaração Universal dos Direitos dos Homens, que foi feita, né, nesse período, um pouco antes, aliás, lá no início do século XIX. O iluminismo ele foi um pensamento responsável pelos novos conceitos de liberdade e igualdade, que moveu algumas das revoluções mais importantes do século XIX. Para além da revolução social, o avanço da industrialização também mudou a visão da economia no mundo. Os escravos, eles não eram consumidores. Isso aí tem a ver com a Revolução Industrial, né, gente? Então, a produção industrial na cidade gerava mais riquezas que a produção escrava nas plantações. Então, para esses industriários, os escravos eram consumidores em potencial se eles se tornassem livres. E esse foi um dos incentivos econômicos para o movimento abolicionista. Então, aí o que eu tenho é isso, né? As obras do... Eu vou falar um pouco sobre o Joaquim Nabuco, deixar os outros, infelizmente, de fora, porque não vai dar tempo. Então, o Joaquim Nabuco, gente, ele, embora ele fosse monarquista e ele pertencesse a uma família escravocrata, ele era pertencente a uma família escravocrata, ele lutou pelos direitos dos escravos, ele foi deputado-geral da província, e mais tarde ele foi eleito novamente deputado de Pernambuco, em 1887. O Nabuco ele teve forte atuação política, contudo, ele também se destacou na carreira diplomática em Londres, ele foi ministro da República, em Washington, ele exerceu o cargo de embaixador do Brasil entre 1905 e 1910, lá no século XX. Ele faleceu em Washington, com 60 anos, no dia 17 de janeiro de 1910, vítima de uma doença congênita chamada policitenia vera. Então, é isso, né? As obras dele, ele destacou-se na literatura com um estilo individual, elegante e uma linguagem clara. Foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras em 20 de julho de 1897. Para muitos estudiosos, a sua obra mais importante é O Estadista do Império, que relata a vida de seu ilustre senador do Império. Também publicou obras literárias em francês, mas tem eu acho que eu coloquei aqui, deixa eu ver, isso aqui, ó, o prefácio do livro dele, O Abolicionismo. Esse livro aqui, eu tenho ele em PDF, vou botar para vocês. Eu achei muito, muito, muito importante para vocês terem uma noção, uma ideia de como era o pensamento do Joaquim Nabuco. Olha só o que ele colocou lá na primeira, na entrada, no prefácio. Um dos fragmentos, ó. Já existe, felizmente, em nosso país, uma consciência nacional, informação, é certo, que vai introduzindo o elemento da dignidade humana em nossa legislação, e para a qual a escravidão, apesar de hereditária,
é uma verdadeira mancha de Caim que o Brasil traz na fronte. Essa consciência que está temperando a nossa alma e há de, por fim, humanizá-la, resulta da mistura de duas correntes diversas. O arrependimento dos descendentes de senhores e a afinidade do sofrimento dos herdeiros de escravos. E aqui um pouco da literatura dessa época. E aí também tem, né, o Silvio Romero, que foi um dos fundadores também da Academia Brasileira de Letra, mas ele foi mais trabalhou mais a filosofia, sociologia, literatura e o folclore do Brasil, né? E é isso, eu encerro aqui a minha apresentação. Eu não coloquei perguntas sobre esse período, porque não teremos tempo. Muito obrigada. Agradeço muito. Obrigado, professora. Prazer lhe conhecer e excelente trabalho. Pena que foi pouco. Meu. Obrigada. Então, peço todo mundo, agora eu já corrigi aqui o certificado. Que preenche. A palavra-chave literatura, que daí vocês vão receber direto nos seus e-mails. E para os extensionistas que estão fazendo as aulas,